Shopping proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, estamos ao vivo também lá no YouTube e você também pode daqui a pouco acompanhar este programa em podcast e logo mais, reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h07, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações para você começar bem aí, sabendo de tudo que está acontecendo já em Campos e toda a região a partir de agora, com a previsão do tempo. Choveu durante a madrugada, né? E a previsão para hoje é essa, de tempo chuvoso durante boa parte aí do dia. A probabilidade de chuva pela manhã agora ainda é maior
que no período da tarde, com 90% de probabilidade de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A máxima para hoje de 29, a mínima de 24. Agora faz 25 graus aqui no centro. Só um detalhezinho com relação a essa chuva. Dia 21 de fevereiro aqui, seguramente daqui a pouco o sol vai aparecer aí. E o que preocupa muito, porque são condições exatamente que o mosquito mais gosta, o mosquito Aedes aegypti. Então, temos hoje 6 estados já com a epidemia da dengue. O estado de Minas Gerais está bem crítico e a gente deve se preocupar, redobrar nossos cuidados com o combate aí aos focos do mosquito, que muitas das vezes, pelo menos em 80% dos casos, estão dentro da nossa casa. No nosso quintal, na nossa varanda, enfim. Nos apartamentos também tem, por mais alto ou menos alto que seja, também tem foco do mosquito. Então, claro, se tiver a água acumulada. E o mosquito só gosta de água limpa, tá? Então, fique atento aí. Não vamos deixar isso acontecer em Campos. Muito, muito complicado. Bom, previsão do tempo. Então, hoje no programa temos o Aloysio Abreu Barbosa na bancada e temos o prazer de receber aqui Carlos Abraão Moura Valpassos. Ele é antropólogo e professor da UF. Ele vem para comentar e para falar sobre as declarações de Lula, sobre Hitler e esse embate diplomático com Israel. O programa vai ser muito bom, tenho certeza, e isso está ganhando uma escalada maior, agora já vai ganhando aí dimensões maiores, outros países também emitindo seus pareceres, suas opiniões, seus posicionamentos com relação ao presidente Lula, a fala do presidente Lula. Tem um representante hoje dos Estados Unidos que já declarou que não concorda, foi até meio branda a declaração dos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, na minha opinião, mas vem hoje ao país, vem hoje ao Brasil esse representante americano e os Estados Unidos, que são aliados imediatos de Israel. Então vem hoje esse diplomata ao Brasil e a gente vai, esse representante dos Estados Unidos, e a gente vai falar sobre isso também, toda essa repercussão e essa escalada que está neste momento, né, a situação dessa fala aí do Lula. Vamos entender do professor, né, como é que é o pensamento dele, o que a antropologia pode ajudar a gente a entender melhor isso. Vamos falar sobre Bolsonaro na Polícia Federal quinta e na Paulista domingo. Depoimento mantido, conforme a gente falou aqui ontem, né, ele havia pedido, né, para não comparecer ao depoimento, pois não tinha acesso a todo o conteúdo do processo, mas foi negado, foi indeferido o pedido de Bolsonaro e ele tem que comparecer à Polícia Federal na quinta e é uma manifestação convocada por ele no domingo. E por fim, o professor faz aí projeções das eleições a prefeito e vereador de Campos em 6 de outubro. Abraão, já a gente, né, começa essa entrevista, só trazer aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã, hoje o impresso nas bancas, hein? O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com um aplicativo exclusivo aí do Laboratório Plínio Bacelar, você tem acesso aos serviços tanto do laboratório quanto da clínica Vacina Plínio Bacelar. Nas manchetes de capa hoje do jornal Folha da Manhã, idoso preso em asilo suspeito de estuprar mulher de 80 anos. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã. Vítima é acamada e, segundo funcionários da instituição, o homem foi flagrado abusando dela. Está na capa da Folha. Câmara, isso causou uma revolta danada ontem. Câmara volta e terá sessão pela manhã, em ano eleitoral. Campos tem mais de 500 casos de dengue. A saúde em alerta.
Protesto na RJ 216, Campos Farol, após transferência de estudantes, pais revoltados. A agenda de Vladimir em Brasília tem saúde e voos, articulação na mala. Tem aqui ainda na capa da Folha, asfalto novo começa em Guarulhos e meta é alcançar 95 ruas. Investimento próprio, está aqui na capa da Folha. Exportação de gado vivo pelo Porto será debatida em seminário nesta quinta-feira. E ainda na Folha, só para fechar aqui, parecer contrário a casos como o de Carla. É na página 2 o destaque. Judeus com Hitler no improviso de Lula é destaque do ponto final. Então, o jornal Folha da Manhã, já desde cedo aí nas bancas, esse impresso, e também nas casas dos assinantes. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Carlos Abraão Moura Valpasso, antropólogo e professor da UF, são 7h14. Meu caro professor Carlos Abraão, bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Tem pouco que você não aparece aqui, seja sempre bem-vindo, prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloísio, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui, né? Uma alegria poder participar do programa. Já tenho essa oportunidade, já tive essa oportunidade algumas vezes e saio daqui sempre enriquecido, feliz, né? Então, agradeço mais uma vez o convite e bem, são temas no mínimo espinhosos, né? São temas que têm sido discutidos a partir dos ânimos exaltados e ânimos que, obviamente, têm que estar exaltados, uma vez que são questões fundamentais para a gente se pensar enquanto humanidade, né? Não diria nem enquanto sociedade, mas enquanto sociedades. Então, acredito que a gente vai ter um debate, no mínimo, interessante e engrandecedor. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez a essa bancada e, como sempre, importante contar com sua presença aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Quem está na técnica hoje, Marcelo ou Beto? Beto, depois de 60 dias de férias e voltou. Bom dia, Beto. Saudações do Bruneiros, Beto. Falou que era para ganhar de 8. De 8. São Pedro perdeu 5. Bom regresso. Bom dia, Carlos Abraão, obrigado pela presença. Vou ter que conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, as categorias que nós acompanhamos sempre nesse início de jornada. Até esqueci ontem de fazer, já virou meu bordão tradicional, mas é sincero, as categorias que nós acompanhamos nesse início de jornada de segunda a sexta, taxista, um trecho aplicativo, professores hoje aqui representados por um professor, e pais de alunos. Abraão, vamos lá. Muito já foi dito e muito vai ser dito sobre o que... É engraçado como uma frase, né? Uma frase pode causar tanta polêmica. Muito já foi dito e vai ser dito ainda a frase que Lula disse em Addis Abeba no domingo dia 18, amanhã, comparando o que Israel, sob o governo de Netanyahu, promove na faixa de Gaza com o que Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. A reação foi tão imediata, eu convido as pessoas que assistiram o vídeo, se não repararam, assistam de novo. Há 2 repórteres à esquerda da bancada que eles não falam português. E então eles têm um delay, né, da tradução, né? São repórteres estrangeiros. Lula fala, tem um delay. Quando a tradução chega, um olha para o outro e não acredita no que foi dito. É nítido isso. Tá na margem esquerda do vídeo, né? Eu convido as pessoas a reverem e notarem isso. E de lá para cá gerou uma reação, uma escalada, uma crise diplomática com Israel que não tem paralelo na história dos 2 países, né?
Como o Nogueira leu aí nas manchetes do jornal, está todo mundo atribuindo isso a um erro, né, que não é o primeiro, né, quando o Lula fala de improviso, sobretudo nesse terceiro mandato. Um erro menos cometido nos 2 mandatos anteriores. Você, aqui na conversa que a gente estava tendo, você acha que isso pode não ter sido de improviso, pode ter sido doloso, de caso pensado. Eu quero, então, começar por isso. Você acha que foi improviso? Você acha que foi doloso? Por que um ou por que outro? Bom dia. Bom dia, Luiz. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte. Eu sou um antropólogo de formação, graduação, mestrado, doutorado, mas eu não me dediquei ao tema Oriente Médio, ou aos diferentes temas pertencentes a isso que a gente enquadra como Oriente Médio. A gente tem professores, pesquisadores que se dedicam a isso há décadas, como, por exemplo, o professor Paulo Gabriel Ilu, professora Gisele Chagas, isso aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem a professora Franci Rose, em São Paulo. Não é o meu caso, eu sou um antropólogo dedicado a outras temáticas, todas elas voltadas ao que a gente entende como antropologia política. Então, eu faço pesquisas na área de conflitos, né? Então, eu não tenho bagagem para discorrer sobre as peculiaridades, os detalhes, né, da temática étnica que atravessa esse tema. Nem tampouco sou historiador para te dar detalhes sobre o histórico desse conflito. Porém, eu pensei, a partir do convite, o que eu poderia trazer como contribuição a esse debate. E uma das coisas que está sendo discutida é a palavra, né? São as palavras, melhor dizendo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o que significam essas palavras. Então, eu procurei, né, eu estou aqui diante do dicionário Roas, que eu vou trazer para vocês as palavras. A primeira delas, que tem andado nesse debate, carnificina. Né? Carnificina, na primeira acepção, grande massacre, chacina, extermínio, matança, jogo violento, quando você atribui ao futebol, né? Lugar onde se fazem execuções de pena última, patíbulo, tortura, suplício. Sinonímia de massacre. Isso seria carnificina. Você tem a palavra genocídio. Genocídio significa extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Atribuído, está aqui, né, de judeus na Segunda Guerra, extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Destruição de populações ou povos. Uma guerra nuclear resultaria no verdadeiro genocídio. Aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassínio em massa, inclui outras formas de extermínio, como a prevenção de nascimentos, o sequestro sistemático de crianças dentro de um determinado grupo étnico, a submissão a condições insuportáveis de vida, etc. Etimologia, geno, maicídio. Por fim, a palavra que tem sido o foco da discussão, holocausto. A primeira acepção de holocausto é sacrifício praticado pelos antigos hebreus, em que a vítima era inteiramente queimada, ou seja, trata-se de uma forma ritual, né? O holocausto, portanto, é uma palavra anterior aos eventos que a gente classifica, né, em meados do século XX como aqueles do holocausto. Mas ele está aqui também. A vítima é assim sacrificada. Sacrifício, expiação, oferecer o próprio filho. Ato de abnegar-se, renúncia, abnegação. Quarta acepção, que é histórica, massacre de judeus e de outras minorias, efetuado nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa seria a acepção de holocausto. Como temos essa discussão? Se a gente pega apenas a etimologia das palavras, a declaração do Lula ela é equivocada, porque você não está falando de um caso onde são judeus no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Né? A gente não está mais na Segunda Guerra Mundial, não é um extermínio de judeus, então não seria holocausto. No entanto, a ideia de holocausto, o holocausto em si, ele é muito mais do que uma palavra.
O Holocausto está muito além de uma palavra. Ele é o que eu trabalhei já com esse conceito, classificando a partir de um outro conceito, uma outra abordagem teórica, como um paradigma radical. Ele é aquele evento, aquele tipo de evento que nos faz pensar a respeito de algo. Então, nesse sentido, o Holocausto ele é uma metáfora para uma forma para um genocídio extremo, absurdo. Mas falar em termos conceituais pode ser um problema, porque a abstração, ela às vezes, ou comumente, nos afasta da carne, ela nos afasta da dor. E quando a gente se refere ao Holocausto, a gente traz sentimentos, a gente traz famílias dilaceradas, a gente traz toda uma história de desgraça humana, de sofrimento profundo, porque não é um sofrimento teórico. Esse é o ponto. Por isso, as paixões são evocadas, e são legitimamente evocadas, porque a gente está falando de um sofrimento profundo. E esse é meu ponto, né? Esse é meu ponto com relação a isso. Já retorno a isso, mas vou agora, a partir disso, falar tentar responder a sua questão. É possível pensar que foi uma declaração espontânea, impensada, de algum modo não prevista, inconsequente. Você pode ir por essa linha, isso é uma linha de abordagem, né? Mas você pode pensar numa outra forma, né? Primeira delas, a comparação, o uso da palavra holocausto para se referir aos atos realizados pelo exército israelense contra os palestinos atualmente, ela não foi uma invenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Toda essa constelação de palavras utilizadas para se referir, né, ao grande extermínio da década de 50, né, da década de 40, da Segunda Guerra Mundial, ela estava sendo colocada ali como referencial para se pensar o que o exército de Israel estava promovendo na Palestina. Agora, uma coisa é ser dito por um jornalista num país do sul global, um intelectual, um professor, né? Isso tem um impacto. Quando um presidente fala, você tem outro tipo de impacto. E aí você recupera que, bem, o Lula não é nenhum exemplo de contenção verbal, todavia ele não é nenhum ingênuo, né? Então dizer, ele improvisou ali, eu olho com certa dúvida, porque você pode estar trabalhando ali com uma ideia de posicionamento, né? Ou de reposicionamento do país em termos geopolíticos, pelo menos no que diz respeito a essa diplomacia, o que significaria não acompanhar outras posições, apresentar uma postura que talvez fosse de independência em percepções, em observações e abordagens. Claro que isso traz impactos, e aí que entra a delicadeza do trato diplomático, porque você não está falando de uma declaração assim, menor, mas você pode gerar afastamentos de parceiros comerciais, né? Então você está lidando com questões também econômicas. Mas aí a gente volta, né? Porque é curioso demais, né? Sinceramente, não foi a primeira vez que eu vi o termo holocausto sendo utilizado para comparação com massacres, né? Então isso aqui é um holocausto. Não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu vi com essa repercussão. E é curioso que a gente esteja espantado com a reação do Netanyahu. Afinal, o que a gente esperava? Esperava que ele dissesse, não, realmente, eu não tinha pensado nisso, vou parar, né? Agora me toquei, né? Não gostei do que estamos fazendo, retiro de campo. Não, claro que não. Netanyahu se encontrava, né, numa situação política muito delicada antes desse conflito, e ele se apropriou do conflito para tentar impor a sua agenda e recuperar o seu capital político. Então, quando o Lula faz essa declaração,
você pode me dizer que para o Netanyahu foi bom, né? Em certo sentido, porque ele pode capitalizar isso para ele. Agora a gente tem uma outra disputa, o Netanyahu tentando capitalizar isso para ele, porque se ele não fizer, outros podem fazer, no sentido oposto a ele. Porque você está acionando toda a referência forte do que é o sofrimento humano. Você não pode perder de vista a ideia de que o Holocausto se refere a sofrimento, a dor, a covardia, e a covardia mais explícita possível. Então, não é uma questão de comparação pura e simples, embora seja uma comparação, mas você tem ali dimensões para fazer pensar. E a metáfora, o que é a metáfora? É você utilizar um objeto com qualidades semelhantes ao outro, mas que não é o outro, para você pensar esse outro. É o famoso como se fosse, né? Então, não é igual. Não é no mesmo período histórico, não são as mesmas pessoas, não é o mesmo contexto político, mas faz pensar. E aí a gente tem um problema, que é o seguinte: qual é a régua do sofrimento? O que faz com que um sofrimento seja mais profundo que outro? E aí eu vou me adiantar um pouco, mas já vou colocar. Eu fui orientado por um outro antropólogo, chamado Marco Antônio da Silva Mello, que além de antropólogo, é músico. E há pouco tempo atrás ele compôs uma música, e tocou o piano da música, em que uma música que ele chamou de Walking in Gaza. Essa música começa com o pranto de uma mãe palestina, que ele retirou de um vídeo de uma mãe palestina que encontrava nos escombros de um prédio o corpo do seu filho, ali despedaçado, e ela pegava o filho e ela chorava e lamentava. E a partir dali ele começa a entrada dos instrumentos, né? Esse é um ponto fundamental para a gente pensar nesse aspecto metafórico. Pelo seguinte, o que é que nos faz pensar no Holocausto como algo doloroso? Porque a gente sabe parte do que aconteceu. A gente pensa e a gente tem descrições profundas, né? Histórias, a gente tem filmes, a gente tem livros, a gente tem... E mesmo assim, há quem tente negar que aquilo aconteceu, tá? Há quem diga que não foi bem assim, né? Mas foi. Então, quando a gente tem acesso a essas histórias, a gente cria algum grau de empatia com aquilo que se deu, né? Alguma relação. A gente não teve isso ainda em relação aos palestinos. Mas o que eu queria dizer é que essas narrativas sobre o Holocausto, elas são detalhadas. Então, elas expõem aquilo que é difícil de expor. Você tem dificuldade, porque, por exemplo, se você perguntar agora o que é a morte numa câmara de gás? Vamos lá. O que é a morte numa câmara de gás? Pessoal, quem tem ideia do que é morrer numa câmara de gás? Quem viu? Quem ouviu o relato de como era feito? Você não está falando, e aí são 7 horas da manhã, para quem está tomando café da manhã, isso não é um tema agradável, mas você está falando de pessoas, dezenas de pessoas empilhadas numa sala. Não é isso? Sofrendo, sabendo o que vai acontecer, entendendo, às vezes entendendo naquele momento o que vai acontecer, se amontoando para fugir do gás que está chegando. O que significa que nem todos vão morrer ao mesmo tempo. E você não é uma morte tranquila. Eu não sei se devo entrar nos detalhes do que é a morte na câmara de gás, né? Mas é uma morte onde você não é uma morte simplesmente respirar, parar de respirar e acabar. Você vai perdendo os sentidos, você vai agonizando. Você vai perdendo o controle das suas funções intestinais, você vai vomitar, você vai sofrer, você vai sentir dor. E outra, você vai fazer isso na frente dos outros. Não necessariamente todos eles já começaram com aquilo. Então você está falando de sofrimento profundo. O Holocausto foi a miséria humana exposta e concretizada, né? Então, dito isso, a gente tem que entender qual é o processo histórico que marca esse evento e como que ele depois vira uma referência para você pensar o que é sofrimento humano.
mas não foi o único. Não foi o único genocídio da Terra. Foi, talvez, o mais relatado, talvez o mais discutido, o mais emblemático. A gente não pode dizer que foi o único. E é por isso, por ser tão discutido, que ele vira uma referência conceitual. Agora, isso eu estou falando quase como um antropólogo de longa distância, né? Mas justamente por não ser um antropólogo de longa distância e por ser um tanto que aficionado pelos dados concretos da vida real, voltemos à história inicial da música, né? Walking in Gaza. Você fala de um sofrimento profundo entre os judeus. Por que você não pode falar de um sofrimento profundo entre os palestinos? Por quê? Como você vai medir isso? As palavras não são suficientes para medir isso. E esse é um problema crucial. Então, para uma mãe que encontra seu filho despedaçado nos escombros de um prédio, por vezes você encontra seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, não morto, mas despedaçado, sem um pé, sem uma perna, com parte do abdômen aberto, ainda vivo e consciente. E você assiste aos últimos minutos de vida dessa pessoa. E você vê que isso não foi um evento único, que isso foi um evento que atravessou várias pessoas ao seu lado. Muitos fugiram. Você não está falando somente de uma bomba que caiu. Você está falando de bombardeios cotidianos que atingem qualquer lugar. Você está falando, nesse momento, de praticamente 11 mil crianças. 11 mil crianças mortas. Não necessariamente. A morte, ela não é necessariamente essa morte higiênica que aparece nos filmes de Hollywood, em que a pessoa vira o olho para o lado e morre. A morte, muitas vezes, ou diria provavelmente na maioria das vezes, ela é marcada por dor. Você está falando de recolher com pá, raspar do asfalto pedaços dos seus entes queridos. E aí eu te pergunto, há algum mal nesse sentido em fazer o cruzamento entre as duas coisas? Você vai dizer, não, mas é um absurdo. Os dois são absurdos. Os dois são absurdos. A gente nunca deve perder isso de mente. Os dois são absurdos incomensuráveis. E agora tem a régua. Mas qual é? Mas foram apenas 30 mil. Apenas 30 mil? Então tá bom. Qual é o número? Qual é o número? Você acha que esse argumento é suficiente para a mãe que teve que recolher os pedaços do filho? Não, mas veja bem, foi só o seu, né? Tem mais 10 mil crianças somente, mas no outro evento histórico foi muito mais. Você deveria ficar o quê? Feliz? É para a gente olhar e dizer, não, está tudo certo. Né? Não está tudo certo. Não está tudo certo. É um absurdo. O nome disso é genocídio. Né? Hecatombe, desgraça. Você tem vários adjetivos que têm dificuldade de dar conta disso. Porque essas pessoas depois, as que sobreviverem, vão carregar essas imagens para o resto de suas vidas, tal como os outros que sofreram com as desgraças do Holocausto. Então, quando a gente fala em sofrimento humano, nesse tipo de barbaridade, né, que eu acredito que não seja o melhor termo para exemplificar, a gente tem que considerar que são marcas profundas que são deixadas nas pessoas e que elas são impossíveis de serem medidas. A comparação, nesse sentido, é uma comparação teórica. É uma comparação teórica. A comparação ela não é uma comparação fidedigna. Né? Você não precisa de 6 milhões para criar um desastre. Embora aquele desastre seja referencial. Mas você tem vários outros, de proporções muito semelhantes. É um etnocídio. Não é um bombardeio puro e simples. Como é que eu posso... É uma política de dificultar a alimentação. Você está racionando alimento, você está racionando eletricidade, você está bombardeando hospital, você está bombardeando escola. Ninguém está dizendo, né, ou pelo menos ninguém de bom senso, que haja alguma legitimidade, como é que eu posso dizer, alguma
algum aspecto positivo no ataque realizado pelo Hamas. Foi outro absurdo. O meu problema aqui é o seguinte: a gente não pode justificar um absurdo pelo outro. Você, condena a violência do Hamas, mas Israel, o Estado de Israel realmente está apenas revidando aquilo que foi feito, né? Não, o Hamas teve uma conduta profundamente problemática, gerou dor, sofrimento, né? Gerou uma carnificina, porém, você, por isso, não pode justificar o que o governo de Netanyahu está fazendo. E não faz isso sem colher seus louros, né? Porque ele capitaliza isso politicamente. Você não pode esquecer que tem dinheiro também nessa história. Existe dinheiro. Toda guerra é uma arrecadação e uma forma de manipulação de dinheiro e de poder. Então, para um dirigente político, né, você não pode tratar isso como se fosse um mero jogo de palavras, né? Para nós que somos levados a pensar isso a longa distância, a gente também pode trazer para os nossos próprios contextos, né? Onde a gente pensa que sim. Porque você está citando vários pontos, estou anotando aqui, mas senão eu vou perder muito ponto de pergunta. Você já falou aí, eu formulei duas aqui. Só em relação a... Você começou falando de terminologia e tal. Você já disse, o Holocausto, na sua... leu Ioais, porque eles faziam holocausto, os judeus faziam holocausto, né? Ofereciam animais em holocausto a Deus, Yahvé, Eloi, Adonai. O próprio Cristo, quando quebra, aquele episódio que ele quebra os vendilhões do templo, era o câmbio para comprar animal para fazer o holocausto no templo de Jerusalém, né? Cristão judeu. Mas é bom lembrar que os palestinos têm um nome para o que acontece com eles desde 1948, próprio. Al-Nakba, a catástrofe, né? Guerra de independência de Israel, declara independência no mesmo dia. Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadem Israel. Israel ganha na guerra, como ganha todas as guerras seguintes, e a partir dele toma os territórios dos palestinos e tal. Eles têm um nome para isso. O nome é Al-Nakba. Então, isso que a gente está vendo agora, em episódio de uma coisa que eles têm um nome próprio e que acontece desde 48, né? Mas em relação, eu queria, nessa coisa a pergunta inicial, se foi improviso ou não. Porque isso também tem sido muito debatido, porque se foi doloso, para quem condena seria muito pior, porque revelaria o pensamento cru de Lula, né? É o que se fala, muita gente está falando isso, né? Mas vamos lá, o Rabino Newton Bonder, que é uma figura progressista, né, muito articulado, ele colocou uma questão que eu queria colocar para você. Por que não pode comparar o Al-Nakba com o Holocausto? Vamos usar a terminologia de um povo e de outro, judeu e do árabe, para ficar melhor. Ele coloca, ele se manifestou, né, se disse ofendido contra as declarações de Lula, inclusive levantou o que Lula significa para o mundo, o apego ao mais pobre, né? Enfim, do qual ele é solidário. Foi eleitor de Lula, né? Tem muitos judeus que votaram em Lula no Brasil. Ele colocou, da mesma maneira que você não pode chamar um ditador africano, vamos falar de genocídio, de Ruanda, como escravocrata. Então, por que essa medida não seria correta? Ou por que ela estaria errada, que o Newton Bonder coloca? Luiz, a gente acaba caindo numa discussão sobre conceitos, sobre palavras, né?
esse evento, para os judeus, ele é muito caro, porque ele marca uma população que se dispersa no globo, né? Os palestinos, embora estejam também dispersos em várias partes do mundo, não na mesma quantidade, não no mesmo peso político. E aí tem um problema evidente, que é o seguinte: o Lula não é nem judeu, nem palestino. Então ele trabalha, e um ponto importantíssimo, ele não é nenhum intelectual, ele não é historiador, ele não trabalha com a discussão. Então ele pegou um referencial, né, que é um referencial universal. A catástrofe humana é o Holocausto, né? Mas não é. O meu ponto é o seguinte: não é a única, né? Por exemplo, quando outra forma de carnificina que a gente vivenciou, você viu uma, né? Viu uma não, mas você visitou um lugar que foi uma carnificina, que foi Canudos, né? Você foi para lá e viu. Aquilo ali foi um exemplo de carnificina. Não entra, você pode classificar como genocídio? De certa forma, sim, também. Você matou até o último sujeito que poderia dar. Ninguém se rendeu, que poderia oferecer resistência. Só que você vai falar que Canudos foi um massacre? Sim, foi um massacre. Foi uma carnificina? Foi. Foi um genocídio? Pode dizer que sim. Mas você não tem a mesma proporção, entendeu? Você não tem a mesma proporção. A grande questão do Holocausto é que você tem detalhes de requintes de crueldade que são para além da carnificina pura e simples. Então você tem uma industrialização da morte, né? Então você tem um processo ali com suas peculiaridades, sim. Nesse sentido, o Holocausto foi único. Nesse sentido, o Holocausto é único. O meu ponto é o seguinte: é que quando você trata ele como uma referência, como um axioma, né, então você usa ele para comparar com os outros. Se existe algum aspecto positivo nessa declaração do Lula, que não foi uma comparação assim detalhada, porque a gente está falando de uma frase. A gente está falando de uma frase. A gente está falando de uma frase em que ele dizia, se eu bem me recordo, ele falava: olha, vamos lá, nunca antes na história do mundo alguém vivenciou isso. Aí ele deu a não ser que seja aqueles eventos do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E ele está errado na frase. Porque esse tipo de evento já foi vivenciado, né, no mundo inúmeras vezes, né? Essas carnificinas, genocídios, etc., eles são frequentes. Triste dizer isso, mas eles são frequentes. Agora, o ponto é: idêntico ao Holocausto? Não é. Não é. Mas, metaforicamente, o Holocausto faz pensar. E aí vem a questão: o que dá direito a esse tipo de extermínio? Por que o exército de Israel, sob comando de Benjamin Netanyahu, se dá o direito de massacrar civis? Porque não é guerra. Isso aí tem que ficar muito claro. Existe uma guerra quando você tem dois lados, né, se opondo. Um pode ser mais forte, outro pode ser mais fraco. Mas ali você tem um processo de perseguição e extermínio. Que guerra você tem com um bombardeio atingindo mulheres, crianças, etc.? Isso é guerra? A maioria dos mortos são civis. E essa maioria que eu estou falando não são 51%. Né? Você está falando de um número expressivo. Então, você tem um massacre. Qual a própria intenção de inundar túneis e as consequências que isso teria para o povo, que já não tem comida, que já não tem eletricidade, ficaria também sem água, que já não é uma coisa assim muito comum de ter, né? Então, o que eu quero dizer é que, se existe um aspecto positivo, é que essa declaração faz pensar. Mas é esse o ponto, ela faz pensar. Agora, claro, para ele, enquanto presidente da República, se foi pensado, ele deveria imaginar, né, ele deve ter contextualizado, partindo do princípio que ele projetou, né? Porque ele pode não ter projetado, pode estar coberto de razão, que ele saiu, né? Mas que isso aí seria apropriado pelos movimentos de extrema-direita, né? Porque
fazer esse tipo de declaração hoje tem impacto diferente do que você teria 10, 15 anos atrás. Você, com 10, 15 anos atrás, estaria fazendo esse tipo de observação e você estaria trazendo sentimentos, trazendo um debate teórico, uma questão conceitual, mas você não teria um mundo partido com ascensão de partidos políticos de extrema-direita, você não teria problemas com edição de vídeos, de imagens, com fake news sendo disseminadas, você teria um outro contexto. Então, uma declaração dessa, ela tem um potencial para muita coisa, né? Ela tem potencial para muita coisa. O que eu te digo é o seguinte, se foi um erro, eu acho que a gente está há uma semana desse erro e a gente não tem condições de dizer foi um erro. A gente vai saber disso daqui a algum tempo, né? Daqui a algum tempo talvez a gente tenha condições de falar, olha, foi realmente uma declaração absolutamente infeliz, né? Ou a gente pode dizer, essa declaração surtiu, né, tal tipo de movimento, teve um efeito que fez, que propiciou um cessar-fogo, porque essa altura do campeonato, eu não consigo aceitar como é que eu posso dizer, acomodar justificativas para a continuidade desses atos, né, desses atos genocidas. Porque você, a essa altura do campeonato, você tem um massacre continuado. Você tem um massacre que tem uma peculiaridade que ele é parcialmente exposto. Então, se você entrar nas redes sociais, nos grupos que divulgam vídeos sobre o dia a dia da Palestina hoje, você vai ficar chocado com o que você vai ver. Então, dizer que isso é justificado depois desse tempo, eu acho que tá difícil, né? Não encontro justificativa moral para você dar continuidade às ações do Exército de Israel ali. Você pode me dar razões econômicas, políticas, né? Mas, assim, o extermínio de crianças, mulheres, homens, civis, né, médicos, hospitais, escolas, a destruição de cidades que a gente não sabe se terão condições de ser reconstruídas, né? Então, isso aí é injustificável. Se a gente entende, se a gente condena o ato o massacre promovido pelo Hamas, como que a gente pode apoiar o massacre proposto por Israel? É uma questão de coerência. Você não pode ser a favor de uma violência e contra outra. Não, essa aqui é a boa violência, eu gosto dela, acho que ela é justa, né? Essa aqui não gosto, não, né? Essa aqui não gosto, não pode fazer. Não pode ser desse jeito. Você tem que ter uma postura minimamente coerente com relação a isso. Perdão, te atrapalhei aí, mas você conseguiu concluir. É que tem várias participações aqui, tem também lá na internet. Como tudo, o mundo hoje está polarizado, né? Eu posso dizer o mundo, talvez, sei lá, mas o Brasil seguramente. Tudo aqui é de direita e esquerda agora. Então, isso também, claro, evidente que é um posicionamento da esquerda contra a direita em Israel. Também, passa por esse lado também. Mas vamos lá, no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, tem aqui 3 perguntas, vou tentar resumi-las e agradeço demais os comentários sobre elas. O Marco Antônio Barcelos, ele diz aqui no seu comentário e faz a seguinte pergunta: já que não temos sinais até o momento, pelo contrário, tem até a possibilidade de expulsar agora do Brasil o embaixador de Israel. Então, como fica a comunidade judaica, que são milhões de brasileiros, com essa atitude de Lula, né? E com essa comparação e não ter, naturalmente, a retratação. Como que você entende que o Lula, então, ele pensa que sem se retratar está certo? É a pergunta do Marcos Antônio Barcelos. A pergunta da professora Graciete, está aqui também no grupo de WhatsApp, só localizar aqui rapidinho que já mudou, está aqui. Ela, resumindo, é possível afirmar que é um erro histórico? E, por fim, a pergunta da Silvana Venâncio, jornalista lá de Bom Jesus, ela diz: professor, na sua opinião,
Não há uma espetacularização sobre a fala do presidente Lula? Por favor, professor. Bem, vamos lá. Tentei anotar aqui. Repete aqui. Não, eu acho que eu consegui. Sobre a questão da comunidade judaica. Primeiro, a primeira questão que a gente pensa é o seguinte: comunidade, né? Comunidade judaica. Comunidade é aquilo que é comum, é aquilo que é compartilhado, é aquilo que é fruto de uma comunhão. E toda vez que a gente fala de uma comunidade, a gente está, de algum modo, trazendo a ideia de homogeneidade. Então, isso é uma questão. Você tem um grupo de judeus, um grupo judaico no Brasil, mas não é homogêneo. Não é homogêneo. Existe uma heterogeneidade ali. Heterogeneidade de pensamento, né? Então, você tem que ver, eu ainda não vi pesquisa sobre isso, mas qual tipo de recepção teve ali. Porque nem todos vão concordar com a declaração do Lula e nem todos vão dizer que isso é um absurdo. Do mesmo jeito que quando a gente fala desse conflito, a gente tem que lembrar de diferentes manifestações promovidas pelo povo judeu no mundo, né, pelo fim da guerra, pelo fim do massacre do exército israelense na Palestina. Vários judeus se posicionaram contra, né, entendendo que aquilo ali é um absurdo. Então, bem, a gente teria que ver, né, e aí tem instrumentos para fazer isso, qual é a postura de uma maioria, e não necessariamente essa maioria ela vai ter condições de colocar politicamente os seus interesses. Mas uma retratação de Lula, fico me perguntando se isso seria isso é uma sinuca de bico, né? Isso é uma sinuca de bico, porque ele iniciou o problema. Então, a partir do momento que ele iniciou o problema porque ele nem foi o primeiro, como você bem lembrou, nem foi o primeiro presidente a fazer essa classificação. Mas ele foi, e aí que me desperta essa questão geopolítica, né? Ele não é o Erdogan, ele não está tão diretamente envolvido, ele tem uma outra posição no mundo, e a declaração dele se deu 2 meses depois. Então, você já tem o avanço do conflito, você já tem o avanço da desgraça, né? E ele faz a declaração com um impacto diferente. Então, não sei que impacto positivo teria essa retratação. Uma questão ali seria de esclarecimento, talvez. Né? Dizer, olha, a gente admira, respeita o povo judeu. Isso é uma coisa. A gente não concorda com Benjamin Netanyahu e sua postura bélica na Palestina, né? O genocida Netanyahu. Isso é bom frisar. É possível afirmar que é um erro histórico? Não. Isso tem uma semana, né? Não tem uma semana. Então, um erro histórico você não tem condições de classificar no calor do momento. Pode se constituir num erro histórico, pode se constituir num movimento importante para desencadear um cessar-fogo, né? Eu acho que é muito recente para emitir qualquer opinião. E, às vezes, já emendando com a terceira pergunta, eu me questiono se não há uma espécie de excesso de holofote em cima dessa declaração, vindo de um líder político importante, de um país importante comercialmente, importante politicamente, mas que não está diretamente envolvido, né? Então, a opinião do Lula não define os rumos do conflito, simples assim, né? Ele pode... Ele é um dos personagens que atua, mas ele não está longe de ser o personagem principal nesse conflito. É esse o meu ponto. Então, nesse sentido, se ele conseguir promover seus interesses de articulador político, ok, né? Então ele saiu bem posicionado. Caso não tenha nenhum efeito, ele corre o risco de ter a sua declaração lembrada e criticada durante um longo período. Mas acho ainda que é recente para a gente, e não sei nem se tem essa relevância tão grande vindo
presidente que não está diretamente, nem tem poder para intervir. É uma dúvida minha. Brão, esse bloco daria um programa inteiro, né? Mas tem outros assuntos para tratar. Vou fazer a última pergunta. Só da primeira resposta sua, eu anotei aqui umas 25 perguntas, mas vou fazer uma. Até porque você voltou a tocar nela na segunda resposta sua. Por que essa declaração de Lula teve tanta evidência? Óbvio, porque Israel deu respostas muito duras, escalou o conflito. Ontem, o chanceler brasileiro também respondeu muito duramente ao chanceler de Israel. Né? Me parece que tanto Netanyahu e o Lula foram os dois primeiros a se manifestarem e depois se recolheram e deixaram essa briga para os chanceleres. Né? O Mauro Vieira, Mauro Vieira do Brasil, e o Israel... Me ajuda aí, Nogueira. Israel Slot, eu acho. O nome dele é Israel mesmo, né? É Israel mesmo, Enfim. Agora, assim, você chegou a começar a pensar isso aí. E é inegável que Netanyahu estava nas cordas. O termo carnificina que você usou foi usada pelo Vaticano, pelo segundo nome do Vaticano, para classificar o que ocorre em Gaza na quinta-feira da semana passada. E também gerou reações. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, e tem um outro país que eu não estou lembrando agora, mas ali da Oceania também, disseram que se Israel atacar a cidade de Haifa, no sul, para onde foram evacuados a maioria dos palestinos, porque o ataque inicialmente foi no norte, na cidade de Gaza, que se isso acontecer, eles vão retirar apoios. Né? A comunidade europeia, a União Europeia, mesmo a Alemanha, que se purga muito do que fez na Segunda Guerra Mundial, também começa a fazer questionamentos. Enfim, e são 4 meses já. 4 meses, né? Mais de 4 meses. 4 meses, para ser mais sincero, para ser mais exato, 4 meses e 17 dias, né? De bombardeio incessante sobre Gaza. Lula, claramente, o que Lula disse teve mais repercussão do que o que Erdogan disse em dezembro, porque Israel respondeu, continua respondendo. Essa é a diferença básica. Mas, assim, até que ponto Lula, a fala de Lula, vamos deixar etimologia, se houve dolo ou não, se faz parte de um novo alinhamento geopolítico do Brasil, enfim, ela não serviu para tirar o Netanyahu das cordas, externamente. Eu falo externamente por isso externa brasileira. Ao mesmo tempo, internamente, não serviu para tirar das cordas Bolsonaro e os bolsonaristas que estavam desde 8 de fevereiro nas cordas, né? E ganharam, né, com isso, levantaram para poder falar mais alto. E outra coisa, Nogueira falou em milhões. Na verdade, a comunidade judaica no Brasil são 120 mil pessoas. Não chegam a ser milhões. Mas são pessoas com muita influência. Geralmente, pessoas muito bem-sucedidas, né? Área acadêmica, profissional liberal, empresa, enfim. E, além disso, o Brasil tem uma comunidade, sobretudo evangélica, muito numerosa, que cresce em escala geométrica, sobretudo a neopentecostal, que tem muito laço com Israel. É comum você ver, em casa de pentecostal, a manifestação neopentecostal, a bandeira de Israel. Né? Então, quer dizer, o que Lula falou, independente do motivo e tal, se é certo, se é errado, ela pragmaticamente não serviu para levantar Netanyahu, tirar das cordas Bolsonaro e bolsonarismo e dificultar
o caminho de Lula e retomar o eleitorado que já foi dele, que é o dos evangélicos, sem contar os judeus do Brasil? Boa questão. Eu dividiria, né? Eu dividiria a discussão, porque uma coisa é a capacidade que o Lula teria de tirar o Netanyahu das cordas, ou de colocar nas cordas. Não sei se ele teria essa competência toda. Tem questões que pesam mais, né, para o Netanyahu, muito mais do que as opiniões de um presidente de um país distante. Pode ter contribuído também para elevar o tom das críticas ao Netanyahu, né? Mas isso aí, a postura do Netanyahu nesse momento é de se apropriar e tentar reverter em benefício próprio. Obviamente é isso, né? Agora, a repercussão que isso tem fora do Brasil e que tem dentro é diferente. Então, aqui no Brasil, você tem uma tentativa de capitalização também, né? E aí sim, as críticas, os políticos de cunho bolsonaristas tentando argumentar que é uma falha diplomática única, né, de que foi um absurdo, os próprios pedidos de impeachment que vêm daí. Mas vamos lá, há pouco tempo atrás a gente tinha visita de sobrinha, neta, não sei o quê, de ministro nazista vindo ao Brasil, tirando foto com os nossos líderes políticos da época, né? E isso passou, né? Passou tudo bem, né? Ninguém está lembrando disso, isso tem 2 anos, né? A gente teve declarações muito problemáticas de ministros do governo anterior. A gente tem questões ali muito interessantes. Se isso vai repercutir para o eleitorado evangélico no Brasil, é uma boa questão, porque será que uma declaração sobre a geopolítica global vai ter impacto maior do que o nosso cotidiano, do que os nossos problemas políticos internos, as nossas disputas internas, do que a nossa inflação, do que a nossa economia? Claro que é um agente, mas eu fico ponderando assim, o que isso qual o impacto? Eu não tenho condições de avaliar qual o impacto que isso tem na dimensão do eleitorado. Então, uma pesquisa dessas de grande porte, desses surveys, teria uma condição melhor de avaliar isso. Mas são perguntas que a gente formula, né, e que podem ajudar a gente a entender os prejuízos causados, os prejuízos possíveis causados por uma declaração dessa natureza. Só essa pergunta aí também. Desculpa, na medição já tem sim, isso foi ferido. Na medição da Coeste, do Felipe Nunes, até ontem, pelo menos, eu não sei a atualização hoje, mas até ontem, no momento que eu vi, acho que era meado da tarde, tinha sido o 3º assunto mais comentado nas redes sociais brasileiras, atrás apenas do 8 de janeiro e das operações de 8 de fevereiro. Não, sim, mais comentado, isso aí você consegue avaliar rapidamente. A minha questão é em que termos isso influencia o eleitorado? Tipo, isso vai tirar votos? Vai dar votos? Qual o impacto? Né? Eu acho muito cedo ainda. Pode ser... O que eu acho interessante essa discussão é que ela pode ser assim, ela pode ser formidável hoje, e na semana que vem a gente pode estar discutindo outra coisa. Fazendo parecer esse tema uma coisa de tempos anteriores. Isso acontece com certa frequência. Então, eu acho que assim, de imediato, é difícil de... Ainda mais pela frase em si, né? Eu sou inclinado a pensar que a repercussão se deu porque veio de um presidente da República num contexto de um país que vive um contexto político muito problemático, né, ainda hoje. Muito, muito partido, muito dividido e muito visceral. Tem coisa... Amanhã tem depoimento de Bolsonaro na Polícia Federal. Então, quer dizer, quem falou isso foi um jornalista ontem, acho que foi o
Guedinho, como é que é o primeiro nome dele? Me fugiu agora, do Globo News. Otávio Guedes, obrigado, Abraão. Que a longo prazo, todas as expectativas são que o Netanyahu, assim que essa situação de beligerância acabar, ou pelo menos amainar, acabar acho que não vai nunca, né? Mas que o Netanyahu vai pagar um preço muito alto, inclusive pela incompetência dele para gerir segurança e inteligência para prevenir o ataque do Hamas, né? Não houve. E que o Otávio Guedes colocou, né, que nessa projeção de médio e longo prazo, se o Netanyahu realmente... Já projetaram que ele se ferrava várias vezes, ele está sempre se reelegendo, né? Então, mas se isso se confirmar, que Lula, a médio e longo prazo, lucraria, né? Mas aí, quer dizer, aí é futurologia, não dá para saber, né? Mas é uma perspectiva também interessante. Um jornalista experiente que não é uma possibilidade que está encerrada, não, né? Acredito que não. Eu acho esses eventos muito novos, né? O evento, no caso, dessa reação desproporcional do Exército de Israel. Então, assim, entender quem são os ganhadores, sinceramente, eu considero isso muito frio, muito desencarnado, porque isso mostra um dos problemas que a gente tem mais evidentes, que é pensar em ganhadores e perdedores que não foram, não se esconderam de tiros, não fugiram de bombas, que estão ali apenas observando a longa distância, provavelmente numa poltrona, no ar-condicionado, uma realidade em que pessoas morrem dilaceradas, né? Então, eu acho que no final das contas esse conflito não tem... óbvio que vai ter na prática alguém que ganha, mas eu acho que quando a gente pensa em termos de humanidade, é mais uma expressão de uma derrota da nossa capacidade de entendimento, de empatia, de compreensão, né? Sem querer, de algum modo, romantizar a questão, mas o problema é que a gente vive a gente vive, né? E quando a gente se posiciona, quando a gente se defronta com uma expressão de violência dessa natureza, sinceramente, se você não é tomado por profunda tristeza, né? Se você não é abatido por uma angústia diante desse outro que é um igual a você, porque é um humano tão digno da vida, tão digno dos prazeres da vida, e que se você não sente angústia profunda diante dessas histórias, sinceramente, não entendo, né? Não consigo captar para onde estamos indo, né? Porque não existe distância física, não existe distância geográfica que rompa com a nossa capacidade de entendimento do sofrimento alheio. Tanto do sofrimento, óbvio, daquelas pessoas de Israel que foram assassinadas pelo Hamas, quanto dos palestinos que depois foram massacrados ao longo dos últimos 4 meses. Então, eu vejo todo esse processo histórico como mais um evento catastrófico, triste, sanguinolento, humano, mas é o pior que o humano tem. Não, sim, eu falei vencedor em termos políticos, por óbvio, né? Eu acho que dessa monta não há vencedor, só é o jogo de perde-perde, né? Mas só para... Desculpa, Nogueira, estou vendo aqui agora, o presidente do Senado ontem, o Rodrigo Pacheco, tentou atenuar a fala de Lula, mas cobrou um período de retratação, né? Cobrou da tribuna do Senado. Eu estou vendo aqui hoje Jacques Wagner, senador da Bahia, ex-governador da Bahia, tido como um dos grandes nomes do PT nacionais, também se pronunciou e disse: não se usa o Holocausto como comparação. Né? É uma fala importante, porque é um nome importante do PT, né? Muito importante do PT. Só para finalizar, desculpa, mas vamos passar... Sim. Bom, eu acho que ele é amigo de Lula aí há uns 50 anos. Só para a gente ter ideia de quem está falando, né? Mas, sobretudo, vocês falaram tudo aí, só para não dizer que eu não comentei aqui,
se que tem alguma coisa aí, pode dizer desse assunto, só do assunto, não do fato em si, é que tem um engajamento aqui muito grande, lá nas redes sociais, nós lá no Face, no streaming, nosso professor e Aloysio, tem uma série de comentários, e claro, aí são naturalmente pessoas que estão acompanhando a entrevista, elogiando o professor, falando sobre a entrevista, mas também aqueles que se posicionam tanto de um lado quanto de outro. Que é essa coisa que você falou, Aloysio, que o professor também falou, um assunto que tira ou que coloca um político nas cordas. É isso. Lá no X, nesse aplicativo que era o Twitter, o Trend, a relação de assuntos mais comentados do momento, disparado ali está Israel. São 8h13, nós vamos seguir conversando aqui com o professor Carlos Abraão Moura Valpassos, ele é antropólogo e professor da UF, e aí a gente vai trazer esse assunto também aqui para o Brasil, essa questão do Bolsonaro, que a Luiz já falou, na quinta, e também Campos daqui a pouco. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir num oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.